Olá, pessoal. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais um encontro síncrono aqui do Projeto Newton, de Cálculo 2, aqui pelo Projeto Newton. Bem, boas-vindas aos colegas aqui no auditório, boas-vindas aos colegas do Zoom, boa tarde a todos, boa tarde, Gildas, boa tarde ao pessoal. Bem, hoje, pelo que eu estou olhando aqui, todo mundo lembrou de colocar o nome completo. Bem, não vou repetir. Em geral, quando eu vejo um nome alguém que entrou aí como Galaxy, chamo a atenção, mas hoje parece que está tudo certinho. Boa tarde a todos, pessoal. Bem, hoje a gente está iniciando o segundo ciclo de atividades, né? Essa parte do curso, que, como eu disse para vocês, ela é a que mais se diferencia do que vocês já fizeram em cálculo 1 em relação ao que a gente já estudou no ciclo passado, porque agora o domínio das nossas funções vão ser subconjuntos do Rn. Então aqui vai fazer diferença a noção de derivada, da noção de diferenciabilidade. Então essas coisas vão começar a surgir. Mas antes eu tenho alguns recados assim, importantes. Eu vou abrir com vocês para vocês entenderem a longo prazo aí como vai ser o nosso módulo. Bem, se vocês já entraram aí no Moodle, vocês vão ver que agora já está aqui o ciclo 2 de atividades, né? Que o ciclo 2 tem as informações, notas dos professores já estão disponíveis, então vocês já podem entrar, elas vão ajudar de certa forma a direcionar, tá bem? Aqui é onde vai entrar o encontro síncrono da aula de hoje, o roteiro do estudo dirigido já está disponível, tá? Se você entrar aqui, ainda não dá para começar, porque o horário de abertura dele, segundo o planner, é às 6 horas da tarde, mas vocês já conseguem entrar aqui. Eu acredito que nesse módulo a gente vai ter menos problemas, tá? Porque os problemas que mais apareceram em relação ao estudo dirigido eram alunos que não estavam, de fato, matriculados na sala do estudo dirigido, alguns detalhes que eu acredito que a gente já conseguiu sanar. Mas seria interessante se mais tarde, depois das 6 ou amanhã cedo, entrem aqui e tentem, se vocês já conseguem abrir o teste de nivelamento, para que caso tenha algum detalhe, vocês já notifiquem a equipe o mais breve possível, porque o estudo dirigido fica disponível até o final do ciclo, mas se você deixar muito para a última hora, sobra pouco tempo para a gente resolver se tiver algum probleminha, tá? Então, vou abrir aqui bem rápido o plano, só para vocês terem uma visão geral do que vai acontecer nas próximas 2 semanas. Podia já ter baixado, mas aqui é rapidinho. Bem, a gente está na segunda semana, tá? Então hoje, dia 8, às 9, foi disponibilizada as notas dos professores. A gente vai falar de funções de várias variáveis, vou tentar falar sobre limite e continuidade delas. Hoje, às 6, abre o roteiro desse estudo dirigido e a lista de exercícios também fica disponível hoje às 6 horas da tarde, tá? Um pouquinho depois do final da nossa aula. Quarta-feira tem encontro síncrono temático. Quinta-feira é a data sugerida para que vocês finalizem o estudo dirigido. Por que eu falo sugerido? Ele está aberto durante todo o ciclo de atividades, mas se vocês finalizam ele nessa quinta-feira, sobra mais tempo para vocês se concentrarem na lista de exercício e na atividade de monitoria, para não sobrecarregar demais a próxima semana. Bem, segunda-feira que vem, na sexta-feira, agora a gente vai entrar no modelo que vai se repetir até a nossa primeira avaliação. Na sexta-feira a gente vai ter esse encontro que eu chamo de encontro de dúvidas e exercícios, que é o que aconteceu na sexta-feira passada, tá? É aquele que eu vou resolver uns exemplos com vocês, dar algumas dicas para a lista e coisas do tipo. Isso vai acontecer desse jeito porque na segunda-feira que vem feriado, proclamação da República, e na quarta a gente tem mais um encontro síncrono. Quinta-feira, dessa vez sem adiar, a devolutiva da lista 2, tá? Até às 23 horas e 59 minutos. E no dia 19 vocês vão ter a primeira sessão de monitoria. Na quarta-feira eu dou um pouquinho mais de detalhes, nessa quarta-feira, sobre a sessão de monitoria,
mas logo vai estar disponível também as atividades que vão ser discutidas na sessão de monitoria e mais alguns detalhes, tá bem? Então, é mais ou menos isso. Bem, a lista de exercícios daqui a pouco está disponível. Tem um detalhezinho, se alguém viu, eu já vou responder. Se não viram, tem alguns detalhezinhos no gabarito que vão precisar de revisão, tá? Então, daqui para o final do dia, o gabarito já vai estar corrigido. Tem um errinho de conta no gabarito que foi disponibilizado, mas deve ser, provavelmente antes de vocês saírem daqui já vai estar corrigido, tá bem? Era isso. O tema da aula de hoje bem, pera aí, só um minuto, dar um Ctrl L aqui, voltar aqui. Bem, o tema da aula de hoje são funções de várias variáveis. Eu vou começar falando um pouquinho, vou definir uma função, como a gente faz em geral, né? Domínio, contra domínio e imagem. E depois vou mostrar alguns exemplos e falar de limite e continuidade. Tá bem? Então vamos lá, professor. Quem entrou somente uma parte do estudo dirigido, a nota é alterada? Não. Quem realizou, fez um dos testes, a nota é completa, tá bem? Uma coisa importante, leiam o estudo dirigido, quando ele estiver aberto, leiam as instruções. Para ler as instruções vocês já podem ler, tá? Se vocês entrarem lá no final da aula, antes das 6 as instruções já estão disponíveis, só os testes de nivelamento aqui ainda não. Leiam as instruções com cuidado, tá? Vocês vão ver que ele é um pouco diferente do que foi no ciclo de atividades passadas. A principal diferença é que nesse, ou vocês vão realizar um conteúdo de revisão ou um conteúdo de aprofundamento, a depender do resultado no teste no teste de nivelamento, tá? Que tem lá é a primeira atividade do estudo dirigido. Mas leiam lá atentamente, vocês vão ver esses detalhes, tá? Então vamos começar. Vou falar sobre funções de várias variáveis a valores reais. Esse é o nome completo dessas funções, que basicamente é uma forma de descrever uma função f, que vai de algum subconjunto do Rn em R. Por isso, função de várias variáveis, nesse caso uma função de n variáveis, a valores reais, ou seja, a imagem está no conjunto R, tá? Existe também o estudo de funções. Observa que lá nas funções vetoriais a gente saía de um subconjunto de R, vinha para o Rn. Agora estou saindo do subconjunto do Rn e vindo para o R. Existem as funções que saem de subconjuntos de Rn e vão em subconjuntos de Rm. N nem precisam ser iguais. A gente não vai trabalhar isso em cálculo 2. Essas funções têm um estudo próprio delas. Alguns cursos de cálculo 3 abordam lá para o cálculo vetorial, teorema de Gauss, essas coisas, tá? Mas aqui, bem, não é o objetivo do cálculo 1, a gente vai se fixar só em funções de várias variáveis a valores reais. O que essas funções fazem? Basicamente, elas pegam vetores aqui, x1, x2, até xn, e a eles associam um y, que é a imagem de x1, x2, até xn. Como toda função, ela possui domínio, contradomínio, imagem, e nesse caso, diferente das funções vetoriais, eu posso falar de gráfico também dessa função. Então, eu vou começar definindo isso, tá? Então, domínio bem, é um subconjunto, é o subconjunto A do Rn,
onde a função é calculada. F está definida. Aí existem dois casos, né? Existe aquele caso onde eu escolho um domínio para a função. Existe aquele caso onde eu não escolho esse domínio e eu vou assumir o maior conjunto, subconjunto do Rn que satisfaz. Então, bem, vou fazer dois exemplos para vocês verem a diferença. Eu posso começar falando o seguinte, ó. Considere essa função f, que vai de um subconjunto do R2, vamos pensar no subconjunto 0, 1, cartesiano 0, 1. Já vou explicar o que é isso, tá? Em R, né? É uma função a valores reais. E aí, que leva xy em... deixa eu pensar aqui. Não faz muita diferença, só para fazer um exemplo, tá? Em x quadrado, f de xy igual a x quadrado mais y quadrado, por exemplo. Bem, o que é esse x aqui entre conjuntos? Significa cartesiano, tá? Significa que o x mora aqui e o y mora aqui. Para entender um pouco melhor, é só vocês pensarem que Rn, na verdade, é o cartesiano, tá? É R, cartesiano R, n vezes, tá? Significa que um elemento está em R, o outro em R, assim sucessivamente. Então, observem que eu digo que a função é de duas variáveis se o domínio dela é um subconjunto do R2, e assim sucessivamente. Ela é de K variáveis se o domínio dela é um subconjunto do RK. Então, nesse caso, quem que é esse conjunto aí? Esse conjunto é um subconjunto do R2, formado pelo quadrado que vai de 0 a 1, 0 a 1, esse quadrado aqui, tá? Então, esse é o domínio. Como é fechado, fechado, então ele é esse quadrado todo. Então aqui está o D de F. E ele toma valores em R. Então o domínio pode ser especificado. Então, exemplo 1 aqui, eu escolho quem que é o domínio. E tem aquele caso, assim como acontecia lá no cálculo 1, onde eu só falo quem que é a função e vocês precisam, bem, analisar qual que é o domínio, né? Por exemplo, fala assim, ó, considera essa função f de xy igual a 1 sobre raiz quadrada de x mais y. Então isso também é uma função de duas variáveis. E aqui eu não está claro quem que é o domínio, né? Eu só disse que essa é a função, quero estudar essa função, o que eu vou assumir que é o domínio? Nesse caso, o domínio vai ser o conjunto, a gente vai pensar que o domínio deixa eu ver aqui, tá, sem perguntas no chat, o domínio de F é o conjunto D de F, é o maior conjunto, perdão, é o maior subconjunto de R2. Nesse caso, tá? Duas variáveis, então é R2. Se fosse 20 variáveis, seria o R20. O domínio de F é o maior subconjunto de R2, onde F pode ser calculada, pode ser definida. É claro que isso aqui não pode ser definido para todos os valores, né? Isso aqui eu tenho uma divisão,
primeiro mandamento é que não se dividirás por zero. Então não posso dividir por zero aqui. E eu tenho uma raiz. Segundo mandamento, em cálculo de variáveis reais, não se extrai raiz de números negativos. Então eu preciso do conjunto onde isso daqui é diferente de zero e é maior do que zero. Então, aí é uma análise que a gente faz. O que eu quero é que x mais y seja maior do que zero. Bem, como é que se resolve isso, né? Primeiro vamos entender quando x mais y é igual a zero. X mais y é igual a zero quando y é igual a menos x. Então, quando você olha aqui no plano, a reta y igual a menos x é essa. E aí, o que vai acontecer é o seguinte. Se você tem... essa é a reta x igual a y. Para valores que estão abaixo dessa reta, tá? Você vai ter que x mais y é negativo. Por exemplo, você pega um ponto aqui, você vai observar que, bem, o x é negativo, e quando mesmo o y sendo positivo, como o y é menor, o y é maior, né, do que menos x, esse pedaço aqui é todo negativo. Então o domínio dessa função é, primeiro que essa reta não pertence, vou fazer ela pontilhada só para a gente diferenciar. Essa reta não pertence, porque essa é exatamente a reta x mais y igual a zero. Então essa reta aqui não pertence ao conjunto. E o que não pertence ao domínio, o que pertence ao domínio é essa região aqui, tá? Então esse é o domínio da função, é esse semiplano. Você pode escrever isso algebricamente também. O domínio da f é o conjunto dos pontos x e y do R2, tal que x mais y é maior do que zero. Graficamente ele é essa parte amarela aqui, riscada de amarelo, não contém a reta, tá? X igual a menos y, essa parte superior. Por favor, você poderia mostrar a tela onde você escreveu a explicação de domínio? Aqui. Volta aqui, por favor. Deixa um minutinho aí para os colegas. Quadro 2 para os colegas, por favor. Tá? Então, o domínio de f é o maior subconjunto de R2, onde f pode ser definida, pode ser calculada, tá? Muito semelhante ao que aconteceu no cálculo 1. Você não pode dividir por zero, não pode tirar a raiz quadrada de número negativo e não pode tirar logaritmo de número negativo e do zero, tá? Então, esses são os 3 problemas clássicos. Só lembrando, pra gente, bem, não pode dividir por zero, né? Seria o caso do 1 sobre x, para exemplificar. Você não pode, x tem que ser diferente de zero. Outro caso clássico de indefinição é a raiz quadrada de número negativo. Então, o x tem que ser maior ou igual a zero. E o ln de x, aí o x tem que ser estritamente maior do que zero. Não existe ln de número negativo nem do próprio zero. Então, são essas 3 restrições clássicas para domínios, tá? Observe que aqui eu tenho uma combinação da primeira com a segunda. A princípio, aqui a raiz sozinha só tem a restrição maior ou igual a zero. E se fosse só o denominador, só teria a restrição igual a zero. Mas como eu tenho as duas, as restrições é a união das restrições, né? Ou o domínio é a interseção dos outros. Tá bem? Tem que satisfazer as duas restrições. Ok, Gildas? Ok? Tranquilo. Então, esse é o domínio. O domínio, na minha opinião, é o mais complicadinho, né? Porque tem essas questões de restrição. O contradomínio é mais simples, né? Contradomínio pra gente é R, tá? O que é o domínio, né? O domínio é esse. Então, quando ele é dado, a gente vai considerar o conjunto que foi definido como domínio. Quando ele não for dado, a gente vai considerar o maior conjunto onde a função faz sentido. Contradomínio é R, tá? E é isso que caracteriza a função ser de valores reais, tá? É o fato do contradomínio dela ser R. Então, contradomínio em resumo, o que é importante é, em geral,
será o conjunto R. Eu poderia fazer certas restrições no contradomínio? Poderia. Mas o contradomínio ele não tem a obrigação de ser todo atingido, tá? Então, em geral, eu posso pensar que o contradomínio é o R. Por isso que eu coloco esse em geral aí. É claro que, por exemplo, essa função aqui, se eu trocasse o contradomínio de R para números reais positivos, estaria correto. Se eu colocasse o intervalo 0 até 2, também estaria correto, porque isso aqui só assume valores de 0 até 2, né? Que é o máximo que ele pode assumir. Então eu poderia restringir o contradomínio, mas como eu não tenho obrigação de atingir todo o contradomínio, eu sempre posso considerar que é o conjunto mais geral. No caso, o conjunto R. Contradomínio não tem muito o que dizer. A imagem já tem mais detalhes, né? Então, a imagem é um subconjunto, o subconjunto, geralmente eu vou denotar por IM de F, dado por, é o subconjunto IM do contradomínio, então é um subconjunto aqui do R, tá? Então é o subconjunto IMF do contradomínio dado por... Bem, ele é esse conjunto aqui, tá? A imagem de F são os Y pertencentes aos reais, tal que Y é igual a F de x1 até xn, e esse x1 até xn pertence ao domínio, tá? Que em geral eu posso denotar assim, domínio de F, aqui eu não coloquei, né? Em geral eu vou denotar esse conjunto aqui por D de F. Em geral quando eu não especificar, tá? Aqui é simplesmente esse, eu não preciso especificar. Mas quando eu não falar quem que é, D de F pra gente sempre representa o domínio da função, tá bem? Então, a gente tem uma função. Uma função é uma regra que tem, precisa de 3 coisas para serem definidas, tá? Uma função precisa de um domínio, um contradomínio e uma regra, tá? Uma regra de associação. Nesse caso aqui, eu só estou especificando, essa linha me diz que esse é o domínio, esse é o contradomínio, e aqui, de forma genérica, tem a regra. No nosso exemplo fica mais claro, né? Domínio, contradomínio, essa é a regra de associação. Então, o domínio, como eu disse, ou vai ser dado no exercício, na proposição, coisas desse tipo, ou vai ser o maior subconjunto, bem, é uma função de n variáveis, então seria o maior subconjunto do Rn, onde a função faz sentido. E aí a gente sempre tem que tirar essas 3 indeterminações. Dividir por 0, raiz quadrada de número negativo e Ln de número não positivo. Tá? Essas são as 3 regras para o domínio. O contradomínio, função de várias variáveis a valores reais. Contradomínio é sempre o R, tá? Ou um subconjunto do R, mas a gente pode sempre considerar que é o R, não tem nenhuma perda de generalidade. E a imagem é o subconjunto aqui do contradomínio dos pontos que realmente são atingidos. Então, se a gente voltar lá no nosso exemplo, o que seria... Por favor, professor, a gente vai usar o mesmo método de determinação de imagem em cálculo 1 e em cálculo 2? Se sim, como tirar x e y nesse caso? Não funciona quase sempre, tá? Aquilo de tirar a imagem em função do domínio aqui é um pouco mais complicado,
por causa das muitas variáveis. Eu vou fazer um caso aqui onde a gente vai obter a imagem, mas vocês vão ver que em geral não é simples e a gente não vai fazer muito, tá? A gente só vai fazer os casos um pouquinho mais simples. Eu acho que você está pensando em recuperar o y. Lá a gente recuperava o y em função do x. Mas observe que aqui fica bem mais complicado, né? Porque, em geral, vocês vão ver que fixado um ponto aqui, isso não é uma objeção, tá? No sentido de que você consegue uma inversa. Um único ponto aqui, dá um único ponto aqui, isso não funciona muito bem. Por isso que não vai dar para recuperar o y em função de x. Mas para encontrar só a imagem, o que acontece é a gente faz algumas análises, em geral, quando são simples, como esse caso aqui, tá? Observe que o x ele é maior ou igual a 0, menor ou igual a 1. O y a mesma coisa. Então, bem, o quadrado preserva desigualdades, tá? Se você levar seu quadrado aqui, você vai observar que o quadrado disso é menor ou igual ao quadrado de 0, que é 0, é menor ou igual ao quadrado de x, que é x ao quadrado, que é menor ou igual ao quadrado de 1, que é igual a 1. Também é verdade embaixo. E aí, se você somar os dois, você vai observar que 0 é menor ou igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, que é menor ou igual a 1. A 2, perdão. E aí, por questões de continuidade das próprias funções x e y, não é muito difícil de você verificar que a imagem da f... É claro que qualquer ponto aqui dentro você consegue uma pré-imagem, tá? Exatamente porque você consegue uma pré-imagem para qualquer um aqui e para qualquer um aqui. Então a imagem desse conjunto é o intervalo 0, 2. Tá bem? Então, mas eu vou falar de gráfico e vou falar de curvas de nível, vocês vão perceber que, em geral, quando eu fixo um z aqui, eu não encontro um único cara, eu encontro uma curva de valores de x e y. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá bem? Então essa é a imagem. E aí, bem, isso também tinha nas funções vetoriais, né? A gente falou do domínio da função vetorial, que lá era um subconjunto de R, do contradomínio que era o Rn, e da imagem que era a curva em si, né? Aqui eu já falei do domínio, contradomínio e imagem. Uma coisa que a gente não tinha nas funções vetoriais e que agora a gente tem é o gráfico, tá? A gente vai voltar a entender, estudar o gráfico de funções, porque aqui é possível definir. Quem que é o gráfico de uma função de várias variáveis? Bem, dada uma função f, em geral eu não vou ficar falando, uma função de várias variáveis, valores reais, muito cansativo, eu só vou escrever que f é uma função que vai de um subconjunto do Rn em R. Leiam isso por uma função de n variáveis a valores reais. Dada uma função f de n variáveis a valores reais, o gráfico de f é o subconjunto G de f contido em R n mais 1, dado por... É a mesma definição que vocês conhecem, tá? É só porque aqui tem um n e sempre fica mais geral. Dado por gráfico da função, são os pontos x1, x2, xn, f de x1 até xn, pertencentes aqui. Bem, aqui eu tenho n coordenadas, né? E aqui eu tenho mais uma, porque esse é um número real, essa função toma valores reais.
Então esse vetor pertence ao Rn mais 1, tal que x1 até xn pertence ao domínio, que nesse caso eu estou dizendo que o domínio é o conjunto A. Muito complicado? Não, tá? O exemplo deixa claro. Se você pega a função aí f de xy, que vai... Vamos pegar o nosso exemplo, 0, 1, cartesiano 0, 1, em R, que é dada por função que associa x e y a f de xy igual a x quadrado mais y quadrado. Bem, esse conjunto aqui, ele é um subconjunto do R2, né? Ou seja, tem duas coordenadas. Uma coordenada que vai de 0 a 1 e a outra coordenada que vai de 0 a 1. É exatamente aquele quadrado que eu tinha desenhado. Então, o domínio é o R2, o contradomínio é o R, então o gráfico, eu disse que acontece o quê? Se vai de N para R, o gráfico vai de N, está em N mais 1. Então aqui é 2, com 1, 3. Então isso mora no R3. Você considera aqui o quadrado dado por 1, 0, 1 e 0. E aí você desenha. Não escolhi o melhor lado para fazer esse desenho. É uma parábola, tá? Um paraboloide. Paraboloide, ele é... Vai ficar meio ruim esse desenho, mas deixa eu tentar aqui. Vai ficar muito difícil. Eu vou mudar a perspectiva do desenho, vai ficar mais fácil, tá? Fica mais fácil assim, porque isso é uma parábola. Isso é uma coisa desse tipo aqui. Uma lasqueira. Vai dar certo, peraí, tenham fé. Daqui, esse é um lado da parábola, tem um outro lá no fundo. Que é uma parábola também, aí você faz esse gráfico assim. Tenham fé aí, vai dar certo. É um pedaço da parábola, tá? Ficou horrível. Fazer o desenho todo e depois eu só corto. Tá, é um paraboloide assim, ó. Só que aí não vai pegar todo, né? Pega só essa parte do primeiro octante. Então tem aqui. Pensa que é só esse corte da parábola, tá? Era isso que eu estava tentando desenhar. Só uma folha aqui da parábola que mora x positivo e y positivo. Esse pedaço aqui. E aí esquece o restante da parábola. E esse é o gráfico, tá? Ou seja, ele pega um ponto aqui está o 1, aqui é y. Aqui também está o 1, então você tem esse quadrado aqui, que está do domínio, que é o domínio dessa função. Um ponto aqui. Bem, a imagem desse ponto é x quadrado e y quadrado. Ele se projeta aqui na parábola. E tem uma imagem aqui, que é exatamente essa altura. Então o conjunto, toda essa faixa da parábola que está acima desse quadrado 1 por 1, é o gráfico da função que vai do 0,1 no 0,1 e tem regra x quadrado mais y quadrado. Deu para entender? Tranquilo? Então é o gráfico como a gente já imaginava. Uns exemplos de gráfico, vou mostrar aqui para vocês uns desenhos melhores do que esses que eu faço no quadro aí. Tá aí a tal da x quadrado mais y quadrado, mas aqui o domínio é todo R2, então você observa que fica esse copo aí. Isso é um paraboloide, tá? É esse o desenho. Um que é ainda mais difícil de desenhar, mas eu vou me arriscar daqui a pouco. É o paraboloide hiperbólico. É esse desenho aí. Vou tentar explicar para vocês como é que ele surge ali no quadro. É o gráfico da função x quadrado menos y quadrado. Então, deixa eu ir ali para o quadro 1. O nome, vamos dizer assim, o nome científico dele
é paraboloide hiperbólico, como a gente também chama de sela de cavalo. E vai ser bem importante quando a gente vai estudando máximos e mínimos de funções de várias variáveis. Então vamos aqui. A função é a função x² menos y². E aí quando você vem para o... Bem, o domínio dela é o R2. Se a gente fosse ser bem detalhista, é uma função que vai de todo o R2 no R, pega xy e leva em g de xy igual a x² menos y². Então, como estava lá o desenho, o que acontece é, você vem aqui no R3, aqui você precisa também da parte de baixo, né? Porque tem umas partes negativas. O que vai acontecer? Se a gente considera esse aqui como sendo o eixo x, e esse daqui vai ser o y. Uma das formas de você tentar entender como começar a construir esse tipo de gráfico é a seguinte. Você pode anular uma das variáveis, pensa que o y é igual a zero. Y ser igual a zero significa que você está nesse plano do quadro, tá? É o plano onde você tem x aqui, aqui é o z, o f de xy, e o y é igual a zero. Então, se o y é igual a zero, isso é uma parábola, né? Já bem conhecida. Então, ela está mora aqui, tá? É uma parábola aqui assim. Bem, o que acontece é que se você olhar agora para o caso que você anula o x, quando você anula o x, você está nesse plano, tá? Nesse plano que a gente sempre tenta imaginar como um plano que sai do quadro. E você também tem uma parábola, mas você tem uma parábola embaixo aqui, tá? Seria uma parábola que mora nesse plano do quadro aqui e que faz algo mais ou menos assim, tá? Eu já vai melhorar esse desenho daqui a pouco. E aí quando você olha valores que nem o x nem o y são iguais a zero, vai formando como se fosse uma sela de cavalo, porque você forma umas hipérboles. Você forma uma hipérbole aqui, aí aqui tem uma outra hipérbole. Elas se formam primeiro nessa parábola em cima, estou olhando só para valores positivos. Para valores positivos, essas hipérboles se formam em torno da minha parábola. E também acontece o mesmo aqui, tá? Tem como se fosse uma hipérbole que abre aqui. Então, na verdade, é que esse desenho se assemelha muito com pelo menos essa parte desse gráfico, se assemelha muito com uma sela de cavalo, onde, bem, você estaria, essa é a parte de sentar, né? Então, esse ponto específico, ele recebe o nome de ponto de sela. Esse é um ponto muito interessante para o estudo de máximos e mínimos, porque lá no cálculo 1 vocês estudaram máximos de funções, mínimos de funções, e lá tinha alguns pontos que não eram máximos nem mínimos, né? Era um ponto que era crítico, mas era um ponto de inflexão. Esse ponto aqui, ele corresponde a esse ponto de inflexão para as funções de duas variáveis. Observa que ele não é máximo e nem mínimo, mas se você tenta colocar um plano tangente nesse ponto, esse plano é horizontal. A mesma coisa vai acontecer, tá? Aqui máximos bem, um máximo, se você pensar, ele tem um plano que é tangente a ele e é horizontal. Mesma coisa acontece nos mínimos, tá? Localmente o mínimo é dessa forma, então tem um plano que tangencia aqui. Aqui também existe um plano que é tangente nesse ponto e é horizontal, mas esse ponto não é de máximo e nem mínimo. Tá ok? Esses gráficos são infinitos. Esses gráficos são infinitos, tá? O único que não é infinito aqui é esse meu. Esse meu aqui, porque o domínio é finito, então é só aquele pedacinho que eu me esforcei para desenhar e não deu muito certo. É só um pedacinho aqui do paraboloide. Agora, o paraboloide e o hiperboloide, aqueles que eu mostrei lá no slide, são infinitos, tá? Isso aqui sobe infinitamente, desce infinitamente, então é claro que não é bem uma cela, que não tem nem por onde você entrar, já que vai lá para cima infinitamente. Mas localmente se assemelha com uma cela. Certo, William?
Aí são infinitos sim. Em geral, se o domínio é infinito, essas coisas se expandem em todas as direções. Tá certo? E aí, bem, voltando aí para o slide, esse é o parabolóide hiperbólico. Por que que ele recebe esse nome? Bem, porque tem essas parábolas que eu desenhei lá para vocês e tem essas hipérboles que eu também tentei lá no quadro 1 representar. Bem, então acho que uma coisa já ficou clara, que gráficos de funções de duas variáveis são uma coisa que a gente vai chamar de superfícies, tá? Então é esses subconjuntos do R3 que tem dimensão 2. O que eu quero dizer com isso? Mesma coisa que no caso dos reais. O que era o gráfico de uma função de uma variável? Era uma curva lá, né? Que vocês fizeram um monte. Fizeram seno, cosseno, um monte de coisa lá. Então, o gráfico era... A ideia de gráfico de funções de uma variável é o mesmo. Você basicamente é lá no... A função vai de R em R. Aí você vinha no R2, que é aquela ideia do 1 mais 1. E aí você juntava o x com o f de x e formava o gráfico. Então estava o x aqui, f de x. Quando você percorria todo o domínio, você tinha o gráfico. Então o gráfico de uma função de uma variável é um subconjunto de R que tem dimensão 1. Ou seja, é uma curva, né? Se você pegar isso aqui e esticar, é uma reta. Gráficos de funções de duas variáveis são superfícies. Aí você tem lá os lençolzinhos, né? Então, tem lá o domínio, tem um pedaço aqui do domínio. Então você tinha lá tem lá esse subconjunto. Esse plano aqui, esse daqui, mora no domínio. Então isso daqui é o domínio dessa função. E aí o gráfico mora no R3, nessa parte aqui. São superfícies, tá? Toda superfície é uma função. A gente viu a paraboloide, que é uma... Mesmo que vocês não soubessem o nome, não é muito difícil de pensar, que é uma superfície, hiperboloide. Então, a pergunta. A esfera. A esfera é uma função de duas variáveis? Ela pode ser vista como uma função de várias variáveis? Quem acha que sim, levanta a mão. Ninguém acha que sim. Embaixo. Quer dizer, embaixo, desculpa. No zoom, a esfera pode ser vista como uma função? Sim. Pessoal, ela é uma superfície, mas ela tem o mesmo problema da circunferência, tá? A circunferência não é gráfico de função, porque você tem o problema da reta vertical, que é, se você observe que quando eu desenho, por que eu vou desenhar esse lençolzinho várias vezes? Que é a ideia de que se eu tenho um ponto aqui no domínio, e por esse ponto eu traço uma reta perpendicular, eu só posso ter uma imagem. A circunferência não era porque quando você escolhia um x, você não conseguia escolher, né, se é essa a imagem ou se é essa, então não é função. E a mesma coisa a esfera. Então, em geral, superfícies fechadas, a esfera, o hiperboloide, o elipsoide, que é basicamente uma esfera, só que mais elíptico, tá? É uma coisa assim. Ou um feijãozinho qualquer que vocês colocam e não é função, porque você tem que escolher um ramo, tá? Para você tornar a esfera uma função, você tem que escolher a calota de cima ou a calota de baixo, da mesma forma que você fazia com a circunferência. Se você queria que a circunferência fosse uma função, você cortava aqui, escolhia a parte de cima ou a parte de baixo da circunferência. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, é o nosso outro exemplo. Bem, para que a esfera
possa ser vista como uma função, eu tenho que escolher ou a calota de cima ou a calota de baixo. Nesse caso aí do exemplo, eu escolhi a calota de cima. E aí, bem, essa é a esfera de raio 2, tá? Não é muito difícil de vocês verificarem isso. Deixa eu fazer a continha aqui só para vocês observarem que de fato funciona. Vou apagar essa parte aqui. Bem, pensa na esfera centrada na origem de raio 2. Se a esfera centrada na origem de raio 2, ela tem como equação, a gente viu lá no começo do curso, x² mais y² mais z² igual, se ela tem raio 2, raio ao quadrado, 4. Para tentar transformar isso em uma função, eu tenho que escolher uma variável e isolar, certo? Eu tenho que encontrar uma, e a função é isso, né? É dar uma das variáveis, entre aspas, em função de outras. Nesse caso, eu tenho 3, eu posso escolher qualquer uma, sem perda de generalidade. Escolho a z, só para o meu domínio continuar lá x e y, como a gente geralmente faz. Isolo o z, eu ficaria com z² é igual a 4 menos x² menos y². Aí eu extraio a raiz. É exatamente na hora de extrair a raiz que eu tenho um problema, né? Porque aí eu tenho que escolher. Para ser função, tem uma pergunta clássica de alunos, principalmente enquanto a gente está no ensino básico, que é: raiz quadrada é só a positiva ou é as duas, né? Sempre tem aquela pergunta. Você passa um tempão resolvendo Bhaskara, aí lá em Bhaskara a raiz quadrada vem com mais ou menos. Mas aí a hora que você vai estudar a função raiz quadrada, o professor fala, não, mas é só positivo. Por que disso? É porque a gente usa o mesmo símbolo para duas coisas. A raiz quadrada pode ser usada para representar a solução de uma equação, e quando ela é vista como solução de uma equação, se você pergunta x² igual a 4, quem é o x? Aqui a raiz quadrada faz papel de uma ferramenta para resolver uma equação. Então o x é mais ou menos a raiz quadrada de 4, x é mais ou menos 2. Só que você pode pensar numa função que sai daqui. Só que como função só pode atribuir um valor para um ponto do domínio, você tem que escolher ou a positiva ou a negativa. Então quando você vê raiz quadrada como função, você tem que escolher uma das duas e em geral, por parecer mais natural, a gente escolhe a raiz positiva. Então se eu quero que f seja uma função, que z seja uma função, eu tenho que escolher ou a raiz positiva ou a negativa, então eu fico com z igual a raiz 4 menos x² menos y². E por isso que eu tenho, e aí eu tenho a calota de cima. Se eu escolhesse a raiz negativa, também é possível. Se eu colocar o menos aqui, eu tenho a calota negativa, ou seja, o hemisfério sul da esfera. Que mais? Bem, qual que é o domínio dessa função? Para desenhar, para entender o gráfico dela, eu tenho que saber qual que é o domínio, né? O colega perguntou, esses gráficos são infinitos? Do paraboloide, sim. Do paraboloide hiperbólico, sim também. Agora aqui não pode, né? Porque quem que é o domínio? Pensa que z é uma função de x e y, dada por raiz quadrada de 4 menos x² menos y². Aqui é um caso típico onde você tem que analisar, porque tem uma daquelas indeterminações que eu listei que aparece. Não se extrai raiz de número negativo. Significa que o que está escrito aqui tem que ser maior ou igual a zero. Então 4 menos x² menos y² tem que ser maior ou igual a zero. O que significa que x² mais y² tem que ser maior ou igual menor ou igual, desculpa, menor ou igual a 4. Ou seja, o domínio dessa função é o conjunto dos x e y pertencentes ao R2, tal que x² mais y² é menor ou igual a 4, que nada mais é do que a circunferência de raio 2, tá? Se você considera a circunferência aqui de raio 2, o domínio dessa função
é essa região com a fronteira, tá? Com essa região aqui. Aquele outro domínio eu coloquei pontilhado para identificar que a fronteira não pertence. Agora aqui ela pode pertencer porque eu não tenho um problema de ser zero, eu só tenho um problema de ser negativo. Então é a fronteira mais a região. É o círculo de raio 2 completo, tá? Já temos o domínio. A gente sabe que é uma calota de esfera, então o gráfico dela fica aquele semisfera lá, tá? Então, algo desse tipo aqui. Aqui. Semisfera de raio 2. Tá ok? Alguma dúvida até aí? Professor, a gente vai aprender a desenhar esses gráficos. Eu vou mostrar, na verdade hoje eu vou mostrar para vocês um sisteminha que é online, é fácil de rodar, que vai ajudar bastante nesses desenhos, que inclusive foi onde eu fiz aqueles, tá? Pera, a pergunta é, desenhar não com um sistema, né? Você fala fazer gráficos como vocês fizeram no cálculo 1, né? Vocês aprenderam a desenhar algumas coisas, tá? A gente vai aprender a encontrar máximos, mínimos, pontos de célula. A gente vai tirar algumas informações de gráfico. Só que desenhar gráficos de funções de várias variáveis é um pouco mais complicado. No caso, funções de duas variáveis. Então, esboçar gráficos, se eu tentasse, na prova de vocês, esboçar o gráfico de uma função de duas variáveis, seria muito difícil, porque além de você entender o gráfico, você ainda tem que conseguir fazer esse esboço tridimensional, né, que é muito difícil. Então a gente não vai se focar tanto nisso, mas vocês vão aprender a encontrar máximos, mínimos. Então as informações principais que vocês encontravam das funções de uma variável, vocês vão aprender aqui também. Mas não, com certeza não vai estar na prova de vocês esboce o gráfico dessa função de duas variáveis, porque é uma coisa, bem, nem o professor consegue, né? Ficaria meio difícil de eu cobrar isso de vocês. Fazer isso na mão é complicado. Mas alguns sistemas computacionais ajudam bastante, principalmente para entender os problemas, tá? Bem, tá. Além de entender o gráfico da função dessa forma, tentando mesmo, porque observa que eu fiz gráficos de funções bem simples, né? É uma calota de esfera, um paraboloide, são coisas simples, funções polinomiais. Porque como eu disse, é complicado você entender um gráfico geral de uma função de várias variáveis. Então, existe uma outra ferramenta no cálculo de várias variáveis para entender o gráfico de função sem necessariamente conseguir desenhar ele, fazer esse esboço gráfico, que é o que a gente chama de curvas de nível, tá? E é o que eu vou apresentar agora para vocês. Curvas de nível, acho que todo mundo já viu algum tipo de curva de nível, mas em geral vocês veem curvas de nível em geografia. Por quê? Porque curvas de nível é uma forma de você representar mapas de altitude, por exemplo, ou de temperatura. Esse mapa que está desenhado aí para vocês, o que ele é? Ele é um mapa de uma região onde você considera essas linhas por altitude. Felizmente as imagens ficaram um pouquinho pequenas, vocês não vão conseguir identificar, mas tem uns pequenos números aqui nessas linhas, tá? Que são as altitudes. Então é como se você pegasse um morro, você pega lá o Everest, por exemplo, e faz vários cortes no Everest. A altura 1.000 metros, 2.000 metros, 3.000 metros. E aí quando você pega esses cortes, por exemplo, do Everest, o que vai acontecer? Você vai ter toda uma curva do Everest que está a uma altura de 1.000 metros, 2.000 metros. Então, é exatamente a mesma ideia para funções de várias variáveis, no caso, funções de duas variáveis. Então, se você pensa numa função de duas variáveis, as curvas de nível dela vai ser resolver essa equação, f de xy igual a k. E aí é uma forma, para as funções de duas variáveis, é uma forma mais simples, porque, sei lá, quando eu pegar uma função, misturar seno, cosseno e tudo mais, você tentar imaginar como que vai ser o gráfico dessa função, assim, direto, é muito difícil, né? Você tem lá seno de x vezes cosseno de y, então é uma coisa que é periódica em x, periódica em y, mas você está fazendo o produto delas ainda, fica muito complicado.
Então, uma forma de você tentar resolver isso é, olha os cortes e vai resolvendo essas equações e depois entende o todo como esses níveis K, tá? Um exemplo, retomando o nosso paraboloide, as curvas de nível do paraboloide são circunferências. Não é difícil de observar isso, vamos olhar aqui. Se você considera o paraboloide, agora o paraboloide geral, tá? Não aquele só restrito ao quadrado 0,1,0,1. Se você considera que o paraboloide ele nada mais é do que a função que leva x e y em x² mais y². O que são, né, as curvas de nível? Bem, aquela ideia que eu falei lá do Monte Everest. Bem, se você pegar um nível negativo é você pegar um plano que é paralelo ao plano XY, pega um plano paralelo a esse plano aqui do domínio e faz um corte. Se você fizer um corte de nível negativo, ou seja, passando, por exemplo, aqui pelo -1, bem, qual que é as soluções da equação x² mais y² igual a -1? Não existe, né? Isso é um conjunto vazio. Então ela não tem níveis negativos. Não existe porque soma de quadrados é sempre positivo, tá? Maior ou igual a 0, na verdade. Então isso aqui não existe, isso aqui não existe x e y com essas propriedades. Você não tem curvas de nível negativo. Isso aqui só começa para nível positivo. Quando você pegar o k igual a 0, você tem x² mais y² igual a 0. Isso é um ponto, certo? É só o ponto. Se isso aqui acontece, se somente se x, y é o 0, 0. Então, quando você pega o plano de nível 0, o plano de nível 0 é o plano xy, tá? Esse plano xy, ele corta o paraboloide num único nível, num único ponto, que é esse. Então você vai fazer a representação das curvas de nível. O que você diz é, bem, aqui no 0 só tem um ponto. Esse é o nível k igual a 0. Que é como lá no gráfico que eu mostrei. Naquele mapa lá que eu mostrei. Agora a gente sobe um pouquinho. Você pega o k igual a 1. Quando você faz k igual a 1, você vai ficar com x² y² igual a 1. O que é isso? A gente já viu, né? Isso é uma circunferência, tá bem? A circunferência de raio 1. Então, se você pegar um plano que é paralelo ao plano XY e cortar o R3 aqui no 1, quando esse plano corta o paraboloide, o corte é uma circunferência. E é uma circunferência de raio 1. Então você tem aqui a curva de nível 1. Então esse é o k igual a 1. Não precisa ser só valores inteiros não, tá? Você pode colocar todos os valores aqui. É claro que se você colocar todos os valores reais, você vai desenhar o plano todo. Então você escolhe um intervalozinho entre um k e o outro para você conseguir de fato visualizar o desenho, porque é contínuo, né? Então, se você tentasse fazer um mapa por níveis e colocasse do Everest e colocasse todas as alturas de 0 até 7.000 metros, você teria o completo. Você não conseguiria de fato ver o desenho que vai se formando. E por aí vai, tá? K igual a 2, K igual a 3 e assim sucessivamente. Então, de fato, são circunferências. Isso te permite entender um pouco a função. Isso fica mais interessante quando você pensa nas funções de 3 variáveis. O que acontece nas funções de 3 variáveis? Funções de 3 variáveis, pela definição de gráfico, o gráfico delas está no R4. E como eu já falei para vocês anteriormente, a gente não consegue imaginar figuras no R4. Nossa imaginação só nos permite ir até o R3, que é o que a gente vive. Então, para você tentar entender uma função do R4, você, em vez de olhar para as curvas de nível, você olha para as superfícies de nível. Então, se você pega uma função de 3 variáveis e você não consegue entender o gráfico dela, você pode pelo menos entender quais são as superfícies que a formam. Então, as superfícies de nível
E isso vai te dar alguma ideia. Indo naquela analogia, né, de o espaço-tempo forma um R4, você pode pensar que cada segundo da sua vida é uma superfície de nível, tá? É a superfície de nível T igual a, bem, hoje é 8 de outubro de 2021 e por aí vai. Novembro, né, na verdade. Então, seria esse corte, esse recorte, que é basicamente você traçar um tempo fixo no R4. Mesma coisa aqui. Então, essas são as curvas de nível do paraboloide. A gente também falou do hiperboloide. As curvas do nível do hiperboloide são essas. Isso que vocês estão vendo aqui, tá? Essas curvas são exatamente aquelas hipérboles que eu desenhei lá. Ainda tá, mostra lá no quadro 1. Rapidinho, por favor. Só um minuto. Eu vou mostrar lá no quadro 1. Se vocês observarem aí no quadro 1, vocês vão ver que essas parábolas aí de cima são as parábolas, essas hipérboles, perdão. Essas hipérboles aí da parte de cima são as hipérboles positivas e lá embaixo tem as negativas. Então, voltando aqui no slide, vocês vão ver que forma isso. Agora, da onde vêm essas retas concorrentes? Essas retas concorrentes ao nível 0, tá? Deixa eu mostrar para vocês isso bem aqui, voltar para cá. Bem, aqui você tem as hipérboles positivas. Eu disse que aqui tem uma parábola que é a parábola ao contrário, né, nesse plano YZ. E aí aqui tem essas hipérboles negativas. Mas o que acontece no nível 0? No nível 0 você tem x² menos y² igual a 0. Então você tem que x² é igual a y². Oh, não, tem um jeito mais bonitinho de ver isso aqui. Isso é quadrado, diferença de quadrados, então isso é x mais y, x menos y. Essa forma é mais bonitinha de você ver. Bem, se você tem um produto dando 0, ou esse é 0, ou esse é 0. Isso aqui dá 0 na reta y igual a menos x, e isso daqui dá 0 na reta y igual a x. Então, a curva de nível 0 aqui, são duas retas concorrentes, que é a reta identidade e a reta menos a identidade. E aí, bem, subindo você tem essas hipérboles, que são essas daqui. E descendo, essas hipérboles viram para cá. E aí, de fato, você tem algumas informações sobre o gráfico da função olhando para as curvas de nível. Isso é interessante. Deixa eu ver aqui. É o GeoGebra, sim. Eu vou, inclusive, mostrar agora para vocês. Deixa eu passar aqui para o GeoGebra. Tem um bem bacana aqui para vocês de curvas de nível. Deixa eu só carregar aqui. Tá bem, olhem, deixa eu ampliar aqui que eu acho que vai ficar mais interessante. Aqui tem um paraboloide, tá? Bem, como é que essas curvas, podem dar uma olhada aí, como que essas curvas de nível elas formam? Aqui tem uma série de informações, esse K aqui é o nível, tá? É exatamente o K aí que eu estou considerando. Conforme eu vou variando o K, esse plano aqui, vocês estão vendo um plano azul? Esse plano azul vai cortando o paraboloide e vai gerando as curvas. Então, se eu der um play aqui você vê que o plano vai subindo, as curvas de nível vão andando, ele desce e quando ele abaixa do 0 não tem mais curvas de nível. Viu aí? Deixa eu dar uma acelerada aqui para... Bem, já está voltando. Então, passou no 0 é um ponto, ele surge lá e depois ele vai crescendo. São as curvas de nível. Essa do paraboloide. Eu vou mudar aqui para esse daqui. Ah tá, qual que é a curva, né? Seria importante se eu mostrasse para você. Essa é a superfície que eu estou considerando, tá? Olha onde está escrito. É a função, eu estou colocando um z aqui de parâmetro. É a função z igual a c que multiplica x sobre a ao quadrado mais um s aqui, que é só para eu considerar os três casos, que é o paraboloide, o hiperboloide e essa daí é o...
Esse daí é o caso do paraboloide cilíndrico, tá? E o outro. Bem, quando você coloca aqui, vou colocar o S igual a menos 1, que foi o outro que a gente tratou. Para o S igual a 1, vou só subir aqui um pouquinho para... Pronto, aí. Esse aí é o caso dos hiperboloides, tá? Vou colocar um parâmetro aqui que dá pra gente ver. Deixa eu ver aqui. Aí. Quando você dá o play aqui, você vê que primeiro vai essas hipérboles aí que eu desenhei. Aí vai até, ó. Deixa eu ver se eu consigo pausar bem no zero para vocês verem as retas concorrentes. Vamos ver se eu consigo pausar bem no zero. Dá mais um pouquinho. Aí. E aí estão as retas concorrentes, tá vendo? Essas retas concorrentes se formam quando K é zero. Esse daí, se vocês observarem aqui, esse S igual a menos 1 que eu tomei, é exatamente para passar do paraboloide para o paraboloide hiperbólico. E aí quando você está no K igual a zero, elas se formam, você solta aqui. Você tem as hipérboles positivas. E lá embaixo você vai ver que depois que passa pelas retas concorrentes, as hipérboles negativas. Bacaninha, né? Então isso são as curvas de nível. Conforme você vai percorrendo, elas vão se formando. Tá, e eu também tenho as curvas de nível do nosso último exemplo lá, que também são circunferências, tá? É o exemplo que está escrito aqui, quadro 2. Isso aqui também gera, bem, a gente já estudou o domínio dela, a gente viu que o domínio dela é só o conjunto, bem, você pega essa função z para estudar o domínio dela, você vai ver que x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser menor ou igual a 4. E aí os níveis, você vai obter o seguinte, o nível negativo não vai ter nível negativo porque a gente só está considerando as raízes positivas, então se eu fizer k negativo igual a isso, não tem solução. E aqui também não tem solução para k maior do que 2, tá? Por que não tem solução para k maior do que 2? Porque se você tem k igual a raiz quadrada de 4 menos x quadrado menos y ao quadrado, você eleva ao quadrado, fica k quadrado igual a 4 menos x quadrado menos y ao quadrado. Você isola, fica x quadrado mais y ao quadrado igual a k quadrado. Não, contrário, né? 4 menos k quadrado. E como o k, você está supondo que ele é maior do que 2, isso aqui daria negativo e não tem como soma de quadrados negativa. Então, os níveis que você consegue é só com k entre 0 e 2. E aí, por essa mesma continha aqui, você observa que se o k está entre 0 e 2, isso aqui é um número positivo, isso é a circunferência de raio 4 menos k quadrado, que é um número positivo. Então, voltando lá no slide, você vai ver que de fato dá esses níveis, eles se acumulam ali próximo das extremidades da circunferência, né? Você tem muitas curvas nesse pedaço e ficam mais espaçados conforme você vai indo para os níveis zero, tá bem? São essas as curvas de nível. Alguma dúvida? Alguma dúvida sobre as curvas de nível? É uma forma de você visualizar, tá? É uma forma da gente tentar entender como ficam essas funções. Ok, falando um pouco sobre o gráfico e tudo mais, a gente vai começar a falar de fato de limite, tá? Limite e continuidade dessas funções. Aqui, assim como no cálculo 1, eu não tenho muito interesse de me aprofundar nos formalismos de limite e continuidade, tá? Eu quero que vocês entendam mesmo a ideia de limite e continuidade. Não do ponto de vista de fundamentação lógica, essas coisas. Entender o que significa limites e continuidades. Então, limite, continuidade. Eu vou listar aí alguns tipos de limites que a gente tinha no cálculo 1,
que talvez vocês lembrem de alguma coisa desse tipo, para a gente entender o que é tão diferente entre as funções de uma variável e as funções de várias variáveis. No caso, por exemplo, de funções de uma variável, a gente tem alguns desenhos clássicos para tentar entender o conceito de limite. Aquela onde o limite existe e não coincide com a função no ponto. Então você tem aqui uma função f de x, que está o x, e nesse x0 aqui, a função toma um valor f de x0, o limite é L, existe o limite e não coincide com a função no ponto. Existe também o caso em que você consegue limites laterais distintos, né? Você tem aqui o x0, aí por um lado a função, bem, a função está definida aqui, por exemplo, esse aqui vai ser o f de x0, mas pela direita ela toma um valor, e pela esquerda ela toma outro valor. Então ela é algo desse tipo aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Então, só um outro exemplo. Aqui você teria um L1 e um L2, que são os limites laterais, e eles não são iguais. Nesse caso a gente diz que não existe limite. Você ainda tem um caso de limites infinitos, né? Aquele que você tem lá o x0, por um lado a função sobe, isso aqui é só para entender, tá? A gente não vai fazer, só para eu tentar motivar vocês de por que as diferenças ocorrem. Observe que aqui o x0 pertence ao domínio, aqui o x0 pertence ao domínio, aqui o x0 não pertence ao domínio, tá? A função não assume nenhum valor. Isso é, por exemplo, quando você considera a função x menos x0, tá? A função x menos x0 tem um gráfico dessa forma. E você ainda tem um quarto caso, que é o mais interessante, que é o tal das funções contínuas, né? Que existe o limite coincide com a função no ponto. Esse é o ideal, né? No mundo ideal todas as funções são contínuas. Infelizmente, não funciona assim. E aí você tem esse tipo de função. E aí, qual que é a ideia do limite, né? A intuição de limite não é muito difícil, assim. Ninguém gosta de resolver uma prova de limites e tudo mais, mas todo mundo entende, depois de ler algumas vezes, que limite é: eu me aproximo do x0, eu pego valores de x aqui, me aproximo do x0 e vou vendo para onde que a imagem desse f de x está indo. Então, se você olhar aqui, o f de x está aqui. Se você pega esse ponto e vem arrastando ele para próximo do x0, por esse lado, você vai ver que o f de x está se aproximando de L, por esse lado. E se você pegar valores aqui em cima, vai acontecer a mesma coisa, tá? Você vai vir por valores acima do L, mas você vai ver que quanto mais próximo o x estiver de x0, mais próximo a imagem do f de x vai estar da imagem do L. Por isso que aqui a gente diz que o limite de f de x, quando x tende a x0, é igual a L. Uma coisa muito importante sobre a ideia de limite é que a gente nunca usa o x0, tá? O x0, ele está aqui, ele é o ponto para onde eu estou indo, mas eu nunca vou passar por ele, por isso que eu posso considerar só as vizinhanças. O que acontece nesse caso? Nesse caso, quando você vem pela esquerda, você vem se aproximando aqui do x0, os valores da sua função vão se aproximando desse L2 aqui. Você vai tomando valores aqui. Observe, né? Você está com um cara aqui, a imagem dele é esse, ainda está longe. Mas aí você tem esse daqui, que a imagem dele é o próprio zero, né? Aí a hora que você está num ponto bem pertinho aqui, a imagem dele dá um valor aqui, que está muito próximo do L2. E quanto mais próximo do x0 você chegar, que é aquela ideia de que o conjunto dos números reais é um conjunto onde você pode aproximar cada vez mais, infinitamente, sem nunca chegar. Então você, não importa o quão perto você já está do x0, no conjunto dos números reais você ainda pode se aproximar mais e ainda está diferente do x0. É a mesma coisa pelo outro lado. Só que aí, pela esquerda você se aproxima do L2, pela direita você se aproxima do L1. Então suas imagens vão subindo, subindo,
e vão ficando cada vez mais próximas do L1, porque eu nunca passo mesmo pelo x0. Então eu vou sempre me aproximando, quanto mais próximo eu estou do L1. Nesse caso a gente diz que o limite não existe, porque de um lado é L1, aí a gente teria aqueles tais limites da direita e à esquerda, né? O limite de f de x, quando x tende a x0 pela direita, a gente usa um sinal de mais para dizer pela direita. Como eu disse, a maioria da população é destra, né? Então o lado direito é sempre considerado positivo e o lado esquerdo negativo. Eu sou contra, mas whatever. Então, quanto mais você se aproxima do x0 pelo lado direito, mais próximo você fica de L1. Quanto mais você se aproxima de x0 pelo lado esquerdo, mais próximo você fica do L2. O L1 é diferente do L2, a gente diz que o limite não existe. Esse caso. Bem, aqui o x0 nem está no domínio, para mostrar o tanto que é irrelevante o próprio x0. O que importa é as proximidades do x0, para eu falar para onde que a função está indo. O x0 nem está no domínio, mas eu consigo dizer que quando a função se aproxima do x0 aqui pela esquerda, eu estou indo para menos infinito. Eu vou para menos infinito. O que é ir para menos infinito? É só uma forma simbólica de dizer que é menor do que qualquer coisa, tá? Ah, estou aproximando de menos 10.000? Não, é menor. De menos 1 trilhão? Não, é menor. É menor do que qualquer número que você der e é infinitamente menor do que qualquer número que você der. Essa é a ideia do que é menos infinito. Não é número, mas é uma ideia, é um conceito. Significa que é menor do que qualquer número que você possa pensar e é infinitamente menor do que ele. Então se aproxima, vai descendo, passa de qualquer número de casas decimais, quanto mais próximo você chegar. E quando você vai pelo outro lado, bem, é mais infinito, a ideia é análoga, tá? Maior do que qualquer número que você possa pensar. Vai subindo, se você falar assim, ó, eu acho que é 1 milhão, eu vou te dar um valor próximo o suficiente de x0 que vai passar de 1 milhão. Você fala assim, não, acho que é 1 trilhão, eu vou te dar um número suficientemente próximo de x0 que vai passar também. Então, como não existe nenhum número que representa isso, a gente representa com o símbolo mais infinito. Então, isso aqui também, o limite não existe, os limites laterais são menos e mais infinito. E no último caso, é o caso mais legal, que é o tal da continuidade, né? O limite existe e coincide com a função no ponto. O limite de f de x, quando x tende a x0, é f de x0. Isso é o ideal, né? A função vai exatamente para o valor que eu gostaria que ela fosse. E quando eu tenho funções contínuas, o desenho não tem rupturas, não tem saltos, não tem quebras, e por aí vai. Então isso é o que a gente tinha no cálculo 1. Qual que é a dificuldade para o cálculo 2? Porque em todos os casos aqui, eu olhei o que acontecia à direita e o que acontecia à esquerda. Agora, como é que eu faço isso se o meu domínio é um subconjunto do R2? Se a minha função vai do R2 em R, vamos supor que o domínio tem uma função aqui de 2 variáveis, aí eu tenho aqui um pedaço aqui do domínio, aí eu quero olhar o limite em um determinado ponto, P0. Não faz o menor sentido eu falar assim, eu estou chegando pela esquerda do P0, pela direita do P0. Bem, eu posso ir pela esquerda, pela direita, por cima, por baixo. Tem infinitas direções pelas quais você pode se aproximar do x0. Inclusive, a gente vai ver exemplos, existem exemplos de funções que para cada direção que eu escolho, eu tenho um limite diferente. Então nem faz, o limite à direita e à esquerda são iguais, não faz sentido. Porque eu tenho pela direita, pela esquerda, por cima, por baixo, diagonal, existe uma infinidade de caminhos que eu posso ir. E isso complica um pouco o estudo de limite aqui. Então, o que a gente faz é, esqueço, de certa forma,
em que direção que eu estou indo, e eu só penso em o que a gente vai chamar de pontos de acumulação. O que é um ponto de acumulação? Um ponto vai ser ponto de acumulação se eu consigo me aproximar dele por algum caminho que seja, pode ser infinitos, pode ser com pontos que são diferentes dele. Aqui era assim, né? Eu me aproximava do x0 por pontos diferentes de x0. Eu reforcei bastante isso. O x0 não é relevante. Nesse caso, o x0 nem existe, mesmo assim eu consigo me aproximar. Mesma coisa aqui, mesma coisa lá, mesma coisa embaixo. Então, para a gente, em várias variáveis, eu vou chamar P0 de ponto. P0 é ponto de acumulação. P0 é um ponto de acumulação se ele não cumpre distanciamento social. Ele é ponto de acumulação se para todo R maior do que 0, a bola de centro em P0 e raio R interseção com o domínio de F, menos o próprio P0, menos o ponto, ainda é diferente de 0. Isso é como que matemáticos dizem que alguém não cumpre distanciamento social. Significa que você pega lá o ponto P0. Você pega uma bola de raio em P0 com raio R, essa bola aqui. Se nessa bola tiver pontos do domínio que não é só o P0, para todo o R que eu considerar, então eu consigo me aproximar do P0 por algum caminho específico. E aí não vai importar tanto na hora de fazer as contas. Então isso tem que ser para todo, tá? Esse Azinho de cabeça para baixo significa que é para todo. Não importa o distanciamento que você escolha, 1 metro, 50 centímetros, eles estão encostados mesmo. Existem pontos aqui para qualquer raio que você for considerando, tá bem? Então isso é o que a gente vai chamar de pontos de acumulação. E aí, para esses pontos, a ideia é a mesma. O limite de f de x, por exemplo, pense em x como um vetor aqui, tá? Quando x se aproxima de P0 é L. Se conforme você vai diminuindo esse raio aqui, os pontos vão ficando próximos de um L. Você tem um L aqui. Aí o que você faz? Você esquece que o P0 é esse e olha só para os pontos que estão dentro dessa bola aqui. Se a imagem dos pontos que estão dentro dessa bola aqui caem dentro de um intervalozinho aqui em torno do L, o que você faz? Você diminui o raio, pega um raio menor. Aí se o raio for menor e você continua se aproximando, você veio aqui para um intervalo menor, mas continua em torno do L. Se você consegue fazer isso infinitamente, não importa o quão pequeno seja o seu raio, desde que ele seja maior do que 0, você fica cada vez mais próximo do L, então você vai dizer que o limite de f de x, quando x tende a P0, é esse L. Essa é a ideia, tá? E aí não tem mais limite à direita, limite à esquerda, porque não faz muito sentido. Tá claro, pessoal do chat? Deu para entender a intuição? Essa é a intuição que eu quero que vocês tenham de limite, tá? Algumas continhas a gente vai fazer, mas elas eu vou explicar nos exemplos. Tá claro? Alguém não entendeu a problemática de aproximar? Tá tranquilo? Aparentemente tá tranquilo. Então vamos lá. Entendido o que é um ponto de acumulação, a gente pode dizer o que é o limite. Bem, você considera uma função de n variáveis a valores reais, P0 um ponto de acumulação, que agora a gente sabe o que é, de A e L um ponto de R, se para todo P se aproximando de P0, o valor de f de P se aproxima de L, diremos que L é o limite de f quando P tende a P0, e escrevemos, aqui tem um errinho, né? Eu troquei a observação para P e deixei um X aqui. É porque correções que a gente faz correto. Mas essa é a ideia, tá? O desenho aqui ficou pequeno de novo, mas você vai se aproximando desse P0, que é o centro dessa circunferência, as imagens vão ficando próximas das imagens de L. Tá ok? Bem, para realmente calcular esses limites, a gente usa
uma técnicazinha que é a mesma lá do cálculo 2, tá? Essa proposição aí, se eu for ler, vocês vão, no final da aula, vai dar um nó na cabeça de vocês. Melhor explicar o que acontece do que ler para vocês. Na aula que vem eu falo dela com mais detalhe. Mas é o tal do eliminar indeterminações. No cálculo 1 já era essa proposição que vocês usavam, quando usavam para calcular um limite, só que lá não formalizava tanto. Vamos dar um exemplo aqui que pode ajudar a gente a entender. Considere essa função de duas variáveis aqui. Raiz de x menos a raiz de y sobre x menos y. Essa aqui é clássica, né? Geralmente, quando você considera o limite dela, quando x tende a y, você está calculando o quociente de Newton da função raiz quadrada, da derivada da função raiz. Mas o que permite calcular limite, seja dessa ou de qualquer outra função, usando aquelas manipulações, onde a gente tira a indeterminação e calcula, é aquela proposição que eu enunciei que diz o seguinte: se você tem lá uma região, suponha que você tem uma região e você quer calcular o limite num P0, tá? Se você tem duas funções definidas nessa região, duas funções de duas variáveis, tá? Uma vai aqui para R, tem duas, né? Você tem a F e tem a G. As duas saem desse conjunto aqui, que é o seu A, e vem em R. Se a F e a G são iguais em todos os pontos de A, menos no P0, então o que você pode fazer para calcular o limite da F? Você pode olhar para a da G, que você conhece. É exatamente o que se faz aqui, ó. No cálculo 1, em vez de você calcular o limite dessa, que está faltando o ponto, você calcula o limite de uma outra, que é a G, que é exatamente essa daqui. Em branco aqui, pensa na G de x. Por quê? Porque a G e a F, elas coincidem em todos os pontos, menos no x0. Mas o x0 é irrelevante para calcular limite, porque eu nunca assumo o x0 na hora que estou calculando o limite. Então, eu posso olhar para a G e a G é imediato, porque nela eu posso simplesmente calcular no ponto. Então, essa é a artimanha que é feita desde o cálculo 1, e é aquela proposição que diz que é possível. Existe uma função que é igual a essa em todos os pontos, menos quando x é igual a y. Na verdade, é uma reta, mas eu vou para um ponto específico. É só eu não andar por essa reta que não é definida. É como se eu tivesse um problema em toda uma reta aqui, que é da identidade. Mas aí eu me aproximo por todos os outros caminhos e é possível. Qual que é a função que é igual a essa em todos os pontos, menos quando x é igual a y? É a função g de xy igual a 1 sobre a raiz de x mais a raiz de y. Essas duas funções, elas são exatamente iguais quando x é diferente de y. Elas só não são iguais especificamente quando x é igual a y. Por quê? Por causa daquela brincadeira de eliminar a indeterminação. Se o x é diferente de y, tudo que eu vou falar aqui é verdade fora da reta x igual a y. Se o x é diferente de y, eu posso multiplicar em cima e embaixo por conjugado, aquela brincadeira. Isso aqui, tudo que eu estou falando é verdade quando o x é diferente de y, tá? Bem, isso aqui é 1, porque o x é diferente de y, isso aqui pode ser calculado. Produto da soma pela diferença, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Estou considerando aí valores positivos, não vou entrar muito nesses detalhes. Aqui vai ficar x menos y, pela falta de tempo eu vou acelerar, tá? Vai ficar x menos y sobre x menos y, que multiplica raiz de x mais a raiz de y. Esse vai embora com esse, eu estou sempre considerando que o x é diferente de y, então fica a função g. E essa é a g de xy. Então, essa daqui, pensando nos conceitos de cálculo 1, é essa g em branco aqui, tá?
ela é exatamente aquela que coincide com a função em todos os pontos, menos no x0. Mas se coincide com todos os pontos menos no x0, ela serve para eu calcular o limite dessa no x igual a y. Por que ela serve? Porque calcular limite é calcular nas vizinhanças. Eu me aproximo infinitamente do ponto, mas eu não passo pelo ponto. Se eu não passo pelo ponto, basta saber como é que a vizinhança se comporta. Então, se você quer, por exemplo, calcular o limite da raiz de x menos a raiz de y sobre x menos y, quando xy vai para o ponto 1, 1, por exemplo, bem, no 1, 1 eu não posso, mas fora dele eu posso substituir essa função pela função g. Então, isso daqui é igual ao xy indo para o 1, 1, na função g, que é a função 1 sobre a raiz de x mais a raiz de y. E aí essa daqui não tem problema nenhum, que é o famoso foi eliminada a indeterminação. Então, isso aqui dá 1 sobre 2, dá meio. Ok? Essa é uma das formas principais de calcular limite. Pode explicar de novo, deixa eu ver que hora que ela fala. Eita, foi um pouquinho, já tem um tempinho. Você está falando sobre a identificação das duas funções, né, Bianca? Como que eu identifico nessa parte? Ponto de acumulação. Ah, tá. Ponto de acumulação. Ficou mais para trás. Desculpa, eu estava com pressa, acabei não olhando para trás. A ideia de ponto de acumulação, a grosso modo, tá? Vocês podem pensar o seguinte. Considerar um conjunto aqui. Eu coloquei ele pontilhado assim para dar a entender que a fronteira não participa dele, tá? É só essa parte de dentro. Para entender aonde que eu posso calcular a limite de funções, bem, lá no cálculo era um pouco mais fácil, era aqueles pontos que eu poderia me aproximar por eles, seja pela direita, pela esquerda, ou pelos dois lados. Se eu só podia pela direita, era limite à direita, se eu pudesse só pela esquerda, era limite à esquerda, e quando eu de fato podia me aproximar dele pelos dois lados, eu poderia considerar a possibilidade dele de existir limite. A grande dificuldade é porque no cálculo de várias variáveis não existe muito a direita e a esquerda do ponto, tá? Existem infinitas direções que eu posso ir. E aí eu preciso de um conceito um pouquinho mais abstrato para entender quais são os pontos onde de fato eu posso considerar limite. A grosso modo, pontos de acumulação são o seguinte: são os pontos que estão na fronteira. Observe essas linhas brancas aqui em volta. Se você pega um ponto aqui, mesmo que esse ponto não pertença ao conjunto, esse ponto está na fronteira. O que é estar na fronteira? Significa que por menor que seja a circunferência que você olha em torno dele, tem pontos do conjunto dentro dessa bola. Porque está na fronteira, é isso que é estar na fronteira, né? Quando você está na fronteira, se você colocar o pezinho para dentro, você está no outro estado. E é exatamente essa a ideia. Não importa o quanto você, por menor que seja o raio que você considere, se ele for positivo, e você colocar uma bola em torno dele com esse raio, vai ter pontos do conjunto lá dentro. Conjuntos abertos assim é, por exemplo, se você pensar na bola de centro 1, de centro 0 e raio 1, tá? Só que é aberto. Conjunto dos pontos x, y do R2, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor do que 1. Se você pega o 1, o 0, 1, por exemplo, estou encerrando. Se você pegar aqui o ponto 1, 0, esse ponto não está nesse conjunto, porque se você coloca 1 aqui e 0 dá igual a 1, então não é menor do que 1. Mas não importa o quão pequeno seja o círculo, vai pegar pontos lá de dentro. Então você consegue se aproximar. Por outro lado, os pontos do interior é mais fácil, né? E aí o que é o importante do ponto de acumulação é, como eu disse, né? O ponto de acumulação é o ponto que não cumpre distanciamento social. Esse ponto não pode ser o próprio, tá? Se você pegar um ponto aqui, esse ponto, isolado, se ele é isolado, ele não pode ser de acumulação. Porque quando você considera uma circunferência em torno dele, o único ponto do conjunto que tem dentro da circunferência é ele mesmo. Então não tem como eu me aproximar dele por pontos diferentes dele. Então esse é um ponto que está isolado.
O ponto é de acumulação se ele não pode ser isolado. Significa que quando eu considero um círculo em torno dele, eu intercepto pontos do conjunto diferentes dele. Ou seja, ele não cumpre ali um distanciamento dos demais pontos do conjunto. Ficou claro, Bianca? O que é o ponto de acumulação? O ponto de acumulação é esses pontos que eu consigo me aproximar dele por outros pontos do conjunto. Tá bem. Pessoal, tem mais alguma dúvida no chat? Próxima aula eu vou voltar a falar bem, ficou faltando a continuidade, né? Eu falei um pouquinho de limite, próxima aula eu falo um pouco mais sobre limite de funções de duas variáveis e chego em continuidade. Uma coisa importante, eu gosto de dar algum feedback em relação a essas coisas. A parte de limite vai ter uma questão na lista, eu vou falar um pouquinho dela, mas na avaliação de conteúdo não é um ponto central, tá? Eu reservo para a prova de conteúdo coisas que são mais práticas. Então, planos tangentes, calcular máximo, mínimo, esses conceitos a gente vai entender eles de forma intuitiva, vocês vão resolver na lista, mas isso eu não cobro na avaliação de conteúdo, tá? Eu guardo mais para essas questões que são um pouco mais aplicáveis, principalmente porque a maioria dos alunos são de engenharia, física, então acho mais interessante essa parte, tá bem? Só reforçando isso, posso sim, vou recapitular um pouquinho, vou voltar um pouquinho no começo da aula sobre limites. Pessoal, boa tarde a todos. Daqui a pouquinho a lista vai estar disponível, dê uma olhada. O estudo dirigido já está lá, a partir das 6 vocês podem tentar. E aí eu passo mais algumas notícias para vocês na quarta-feira. É isso, boa tarde a todos e até o próximo encontro. O que você achou da aula de hoje? Ainda ficou com dúvidas? Procure os monitores do projeto, eles estão prontos para ajudar. Aproveite todos os nossos recursos, acesse a sala de aula do Moodle e assista aos vídeos. Bons estudos e até logo!